Obrigada pela presença aqui no nosso grupo Jesus em Família. E hoje nós vamos ter um momento especial aqui. O pessoal começa a entrar já. E sempre lembrando, né, que esse trabalho aqui é um trabalho para a gente estimular que seja feito nos lares o Evangelho no lar, que é o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, de preferência, pelo menos. E quando a gente está em situação de maior emergência, a gente pode fazer mais de uma vez por semana, sem problema nenhum. Sempre lembrando que a gente coloca uma garrafinha de água, faz uma prece, abre o Evangelho, comenta e depois encerra com uma nova prece. Tá? E os benefícios são incontáveis. Gente, hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui no nosso ambiente virtual, né? E no nosso ambiente espiritual, a nossa querida irmã Yara Godinho Collin, que é lá da Sociedade Espírita Paz e Amor, e hoje nos dá a honra da sua presença aqui no Jesus em Família, e é com ela que nós vamos fazer o culto do Evangelho no Lar de hoje. Seja bem-vinda, querida irmã Yara. Obrigada. A palavra está contigo. Tá certo. Queridos amigos, é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com vocês desses momentos, especialmente de um trabalho de tal monta, que é a realização de culto do Evangelho no Lar. Os nossos companheiros Grace e Paulo tiveram essa feliz iniciativa de divulgar para a instalação do culto cristão no lar em outros lares que ainda não tiveram essa oportunidade. Então, é com muita alegria que aqui estamos para conversar com vocês sobre essa tarefa grandiosa. O nome do grupo é Jesus em Família, né? Justamente porque é para termos em nosso lar, mais de perto ainda, a presença do Mestre. E por que o Mestre? Por que Jesus? Vamos primeiro, antes de continuar as reflexões, fazer a nossa prece. Precisamos sempre nos ligar à corrente amiga, aos mentores espirituais que estão alegres, contentes pela realização deste trabalho, porque especialmente neste momento nós sabemos que eles estão trabalhando muito, muito em favor de toda a Terra. Assim sendo, elevamos os nossos pensamentos a Deus, Pai de amor e bondade, ao nosso divino Mestre Jesus, amigo de todos os instantes, a corrente amiga que nos ajuda, para que possamos todos sermos envolvidos em vibrações de luz, de paz, de amor, para que possamos renovar as nossas energias, recebendo do alto tudo aquilo que mais necessitamos. Especialmente rogamos, Senhor, em favor dos lares, sofredores neste momento com esta pandemia, e que muitos lares, além do sofrimento inenarrável, não contam com esta fé raciocinada que nos faz ter a certeza de que tudo está certo e que o amparo divino está sempre presente em todos os momentos de nossa vida. Obrigada, Jesus, ser conosco hoje e sempre. E que assim seja. Queridos amigos, então, voltando ao assunto, nós estávamos falando por que Jesus no lar, né? Por que o Mestre? Então, se nós buscarmos o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, com profunda sabedoria, ele que foi o codificador da doutrina e que organizou, primeiramente, o Pentateuco kardeciano, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, porque é o livro que encerra, em 1019 questões,
todos os assuntos atinentes à doutrina, e depois desdobrou esses assuntos em diversas obras, entre elas o Evangelho, segundo o Espiritismo, que trata das leis morais. Mas, ainda no Livro dos Espíritos, tem uma questão de suma importância. É a questão 625. E essa questão tem uma resposta dos Espíritos bastante curta, apenas uma palavra. A pergunta foi: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vejam, a pergunta não foi qual o tipo mais perfeito para lhe servir de guia, porque guia a humanidade teve vários ao longo dos séculos, mas modelo é único. Modelo é aquele que nos serviria como exemplo para as nossas vidas. Então, os espíritos responderam que esse modelo, esse guia, seria Jesus. Acabei explicando antes de dar a resposta, que já está óbvia. Jesus. E, com a pergunta de Kardec, ficou muito clara a missão do Mestre. Nós sabemos que ele é o diretor angélico da Terra desde que a Terra se desprendeu do orbe planetário. É Jesus quem dirigiu os destinos da Terra até que a Terra pudesse abrigar a humanidade que aqui existe. E assim, Kardec, em dizendo isso, mostrou que Deus nos ofereceu o Mestre como um modelo perfeito, mais perfeito que já passou aqui pela Terra. E ele, como comenta aqui Kardec, vamos puxar aqui, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura do Senhor. E sendo ele o espírito mais puro que tem aparecido na Terra, ele é o espírito divino o animava. Ele é animado pelo espírito divino. Então ele está assim com o Pai. E ao seguir os seus ensinos, nós podemos lembrar que o ensino principal, maior, que ele deu à humanidade foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só com esse ensino, a humanidade já podia estar numa condição evolutiva lá para cima. Porque se nós fôssemos assim, se nós amássemos o outro assim como nós nos amamos, nós faríamos tudo pelo melhor do outro. E desculparíamos com facilidade o outro, porque gostaríamos de ser desculpados. Muitas vezes dizemos que somos mal interpretados, porque nós não tínhamos aquela intenção. Mas se tratando do outro, nós não temos essa complacência. Então, por isso que se nós conseguíssemos levar como bandeira este ensino do Mestre, a nossa evolução estava garantida. Mas precisamos ainda caminhar, trilhar a estrada pedregosa das lutas, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, com dificuldades. Muitas vezes temos até boa intenção, mas ficamos só na intenção. Por isso que Jesus, nos ensinando tudo isso, a gente pensa assim: mas será que se esse culto evangelho no lar é tão importante, o Cristo não mencionou? Porque a gente sabe que em todos os ensinos de Jesus, por exemplo, reencarnação, Jesus citou várias passagens em que deixou muito clara, né, a necessidade da encarnação, da reencarnação na Terra. E com relação ao culto do lar, também
naturalmente que também. Inclusive, antes de entrarmos nesse aspecto em que ele fala sobre o culto do lar, nós lembramos Ernest Renan, um historiador e escritor que viveu no século XVII. E ele disse que Jesus foi tão grande, mas tão grande, que não coube na história. Teve que dividi-la em antes de Cristo e depois do Cristo. E Alcione, no livro Renúncia, que é um romance escrito, ditado, digamos assim, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, é um romance da era cristã e nos traz assim lições inesquecíveis sobre o Evangelho, sobre a nossa conduta. Então, é interessante mesmo de se ler. Mas nesse romance tem uma personagem que viveu na Terra em missão. Alcione era um anjo que vivia na Terra. E ela, conversando numa reunião familiar a respeito do Evangelho, naquela época, ela diz assim: que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Vejam 4 coisas: conhecida, meditada, sentida e vivida, vivenciada nos nossos atos do dia a dia. E nós, muitas vezes, lemos bastante o Evangelho, conhecemos até, meditamos às vezes, sentimos muito pouco. Por quê que eu digo isso? Porque nós não vivenciamos. Porque se nós sentíssemos no âmago do coração, nós sentiríamos necessidade de pôr em prática, de aplicar os ensinos do Mestre. E isso nós ainda não fazemos. Então, nós vamos entender com isso, diz ela, que o Mestre nos ensina como proceder e se torna indispensável a cada momento das nossas vidas para segui-lo, para seguir os seus exemplos. No livro Boa Nova, ainda não chegamos no ponto em que Jesus fala no culto do lar, mas vamos chegar. No livro Boa Nova, tem um capítulo muito interessante. Este livro Boa Nova, ele relata passagens do Mestre com os apóstolos. E essas narrativas estão registradas nos arquivos do plano espiritual. Aqui no caso da Boa Nova, nós temos como o espírito de Humberto de Campos ditando para Francisco Cândido Xavier essas narrativas. E no capítulo 8º, que trata sobre o bom ânimo, Bartolomeu, o apóstolo Bartolomeu, estava muito amargurado, entristecido, e o mestre notou. Mas foi conversando com ele, até que ele se abriu. Não saberia, mestre, explicar o porquê das minhas tristezas indescritíveis, amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança desse reino, né, que é prometido. Mas, e aqui na terra, por toda a parte, é a vitória do crime, é a colheita de desenganos. E o mestre, então, fitou brandamente. Ele falou com serenidade: a nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, é a do Evangelho, ou Boa Nova, significa a mesma coisa. E já viste uma boa notícia não produzir alegria? Não existe. Toda boa notícia traz alegria. Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, eu não quis dizer com isso que desdenharia de trazê-lo à terra. Isso não quer dizer
que um dia os corações que mourejam na terra não vão tê-lo também aqui? Achas que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza absoluta, confortadora? Mas tem um detalhe: o evangelho terá de florescer primeiro na alma das criaturas antes de frutificar na alma dos povos, no espírito dos povos. Então vejam bem, tem que ser individual. A terra não vai mudar de repente. Tem que ser cada um de nós tem que conquistar este amor, esta certeza em seus corações. Então, o evangelho tem que florescer em nós. Florescer significa vivenciar, né? Então, tem aquelas 4 coisinhas que a Alcione falou, mas, por último, vivenciar. Então, isso ele falou. E outra coisa interessante que ele diz, quando Bartolomeu pergunta, Bartolomeu achou meio complicado vivenciar o evangelho assim, tinha que orar e vigiar o tempo todo, né? Para vivenciar o evangelho certinho. Mas aí Jesus lhe diz, quando ele pergunta, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o evangelho exige de nós uma fortaleza permanente? E Jesus responde, o evangelho como sendo a verdade, né? A verdade não exige, a verdade transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, mas é preciso considerar que no cristão deve ser traço constante a alegria, a coragem e a esperança. Então, seja qual seja as situações da vida, um momento atual como este, por exemplo, não podemos esmorecer. O nosso coração tem que estar cheio de esperança, cheio de fé. Inclusive, com essa vibração positiva que nós emitimos, nessa condição de confiança em Jesus, nós estaremos contribuindo para melhorar as vibrações do planeta. E essas vibrações são aquelas que os mentores amigos, os ceareiros do mestre, que estão a centenas distribuídos agora no planeta, podem se utilizar também para auxiliar no trabalho gigantesco que estão realizando. Bem, então, continuando, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, ele compreende que, acima de tudo, o mestre, acima de tudo, é o renovador da vida. Nós temos que modificar, nós temos que renovar a nossa vida. E aí a gente pensa assim, que nós, com a graça de Deus, temos a nossa paz e amor, né? O centro espírita, o qual frequentamos, onde recebemos tanta coisa, tanto auxílio, tanta alegria de estar compartilhando com outros amigos, né? As palestras doutrinárias embasadas no Evangelho de Jesus, o passe, transfusão de energias renovadoras, a evangelização das crianças aos sábados, que traz aos nossos filhos, aos nossos netos, desde cedo, o norte, rumo ao Evangelho de Jesus, entendendo desde cedo e chegando na idade da razão, em condições de entender a vida, de levar as lutas à frente de outra maneira, com outro ponto de vista. Então, tudo isso é importante, mas nós não podemos esquecer que nós temos o nosso lar. E o nosso lar nós convivemos com almas, muitas afins a nós, espíritos amigos de várias e várias passagens pela Terra. E temos aqueles outros, muitas vezes, com os quais tivemos desavenças no passado. E que não conseguimos nos reajustar, não conseguimos perdoar, não conseguimos ter indulgência.
e muitas vezes prejudicamos imensamente. Então, eles vêm no mesmo lar, no nosso lar, para que possamos aprender a amá-los, a conhecê-los novamente, como irmãos em Cristo que todos somos. E aí, nesse lar, então, que nós temos os nossos familiares, que muitas vezes nem frequentam o centro espírita como nós, que não se reabastecem como nós. Então, o nosso lar precisa também ser um foco de luz. E ele se torna um foco de luz quando nós abrimos as portas do coração para o Mestre. Mas como? Lendo o Evangelho é bom. Lendo as obras evangélicas, as obras básicas, estudando as obras básicas, tudo isso é muito bom. Mas nós precisamos fundar no nosso lar um núcleo de auxílio para a família e para aqueles espíritos que vêm ao nosso lar. E este núcleo seria a realização de uma reunião familiar. Um dia e hora tem que ser certinho. Podemos dizer, mas eu não pude hoje, eu vou fazer amanhã sem falta. Acontece que nós temos que ver que os nossos mentores amigos, eles têm uma agenda e bastante carregada. E quando nós abrimos este culto do Evangelho na nossa casa, os espíritos amigos são designados, alguém é designado para cuidar do nosso lar, para estar junto conosco na abertura do culto cada dia e hora da semana que foi designado. Mas se ele chega lá e não tem o culto, não dá. Então, o culto tem que ter hora para começar e dia certo. Agora, o tempo pode ser 10 minutos, 15 minutos, não importa. Isso depende, tem dias que a família conversa mais a respeito dos assuntos lidos, traz alguma coisa que quer discutir no bom sentido com a família. Então, o tempo de término pode ser flexível, mas o início, vejam bem, dia e hora certo. E aí, então, desta maneira, nós vamos trazer Jesus para dentro do nosso lar. Ele vai ter o assento também, junto conosco. E vai haver modificações. Pouco a pouco, nós vamos sentindo vibrações. Começa que muda a vibração da casa. Depois, começa a haver uma maneira diferente no trato, na maneira, no controle das emoções. De modo que vai se traduzindo simplesmente em ações vivas, evangelizadas dentro da nossa casa. E os nossos filhos? Vendo, ouvindo, vendo o nosso exemplo, ouvindo o Evangelho de Jesus, também vão se beneficiar muito. Mas nós não falamos numa coisa que nós citamos, que Jesus falou no culto do lar. Não só falou, ele foi ele, o Cristo, que quando veio à Terra, instalou o primeiro culto cristão no lar. E como é que aconteceu isso? No livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a primeira lição já trata sobre isso, e ela se chama Jesus no Lar. E conta que Jesus estava instalado na casa de Simão Pedro, com os familiares, e notou que a conversação estava ficando um pouco improdutiva e também estava um pouco a desejar. Então, ele desenrolou os pergaminhos da lei, né? E começou a puxar assunto com Simão Pedro. E falou assim: Simão, que faz o pescador quando se dirige ao mercado? Com os frutos da sua pesca? O apóstolo pensou e respondeu: Mestre, vai escolher os melhores peixes, porque ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e seguiu perguntando:
E o oleiro? Que faz o oleiro para atender a tarefa que se propõe? Ah, certamente, senhor. Modela o barro imprimindo a forma que desejar. O amigo Soleste, de olhar compassivo, insistiu ainda. E o carpinteiro? Como é que ele faz para alcançar o trabalho que pretende? E ele respondeu: lavrará madeira, usará um enxol, serrote, um martelo, um formão, de modo a aperfeiçoar a peça bruta. Do outro jeito, não consegue. Calou-se Jesus por um instante e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Vejam bem. Então, não basta nós termos um templo onde nós nos dirigimos. O nosso lar é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue afeiçoar o barco, produzir o seu barquinho sem afeiçoar a madeira, como esperar que uma comunidade segura e tranquila exista sem que o lar, que é a célula primeira, fundamental, se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob o telhado que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como é que vamos aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, com a vivência diária, como é que vamos respeitar o Eterno Pai, que nos parece tão distante? Jesus, então, convida Pedro. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo envia a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e animais, onde Jesus nasceu. Simão Pedro fitou os olhos humildes e lúcidos e murmurou timidamente: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, o que nós estamos preconizando, estamos incentivando, é imitarmos Jesus. Ele não é o nosso modelo, não temos que segui-lo em todos os atos que ele nos trouxe como orientação. Vamos então aproveitar esta oportunidade e abrir o nosso culto do lar. Se podemos contar com todos os familiares, que todos adotam têm o mesmo pensamento, ótimo, maravilhoso. Mas se não, façamos com aqueles que queiram nos acompanhar, ou mesmo sós, porque sós não estaremos. Teremos a companhia de Jesus, do nosso amigo que vai nos ajudar a dirigir o trabalho, e de quantos venham recolher no nosso lar as bênçãos da fé e da esperança que o Evangelho de Jesus nos traz, transbordando de amor e de luz. E lembrando as palavras de Paulo aos Coríntios, em que ele, falando sobre as dificuldades que possamos ter, ele nos diz: em tudo somos atribulados,
mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, que essas palavras do Paulo também nos sirvam neste momento para vencermos esta pandemia com muita fé, com muita certeza que está tudo certo e que o amparo divino não nos falta e que cada um está dentro daquele planejamento encarnatório que o trouxe ao mundo. Que nós possamos, sim, orar muito, orar por todos, para que tenham forças, fé, coragem para vencer todas as dificuldades. E que nós possamos, agora, antes, quase no final, mas ainda temos um tempo, passarmos a leitura do Evangelho, porque o culto no lar tem que ter a leitura do Evangelho. Então, abrindo o Evangelho, nós temos aqui o capítulo 6º, o Cristo Consolador. E o tópico é o Consolador Prometido. Veja só, Jesus pensou em tudo, né? Se me amais, ele disse, guardai os meus mandamentos. Ele estava falando aos apóstolos porque ele estava já no final, já estava partindo e eles sabiam disso. Jesus havia falado a eles. Então Jesus diz a eles que eles não se turbem o vosso coração. Eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará outro consolador. Porque Jesus foi o consolador por excelência, mas ele ia enviar um outro, porque ele tinha que voltar. E esse consolador tem um detalhe muito interessante. Ele falou assim: ficará eternamente convosco. Portanto, não seria um ser encarnado na Terra, como os profetas antes do Cristo surgiram vários, mas ficaria eternamente convosco, só podendo ser, então, espírito desencarnado, né? Não alguém aqui na Terra. Então ele diz, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Porque o povo não estava maduro para o conhecer. Não era ainda a época. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará com vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Ora, Jesus promete outro Consolador, explica que o Espírito da Verdade é que vai ser o responsável, né, por esse advento, e que esse Consolador viria ensinar todas as coisas. O que é que se deduz daí? Que Jesus não pôde ensinar tudo. Tinha coisas, muita coisa ainda, que na época não havia condições para a humanidade, dentro do seu estágio intelectual, recolher mais ensinamentos do que o que Jesus já trouxe. Embora ele tenha trazido tudo, se nós formos analisar bem, mas não podia trazer outras informações que não era ainda a época. E outra coisa que ele diz, que esse Consolador iria recordar tudo que ele tinha ensinado. Ora, supõe-se então que ou ia ficar no esquecimento o que ele ensinou, né? Ou as pessoas não estavam mais realmente lembrando. Ou esqueceram, né? Podiam ter esquecido também. Então, esse novo Consolador viria a ficar eternamente conosco, nos trazer os ensinos do Mestre, novamente, e que, então, seria o Consolador prometido seria o cristianismo redivivo, porque traria, em essência, a doutrina de Jesus, com a grande vantagem que ficaria eternamente conosco e nos traria tudo aquilo que nós fôssemos precisando. Então, o Espiritismo vem, na época predita,
trazer-nos todos os ensinos do Mestre, trazer-nos consolação. E quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, muitos poderiam perguntar, mas os bem-aventurados, os aflitos, mas se sofrem sem saber por quê? E o Espiritismo vem e explica tudo. Mostra a causa justa de todas as dores. Mostra que nós somos os artífices do nosso destino e que podemos mudar o nosso futuro a partir de agora, mudando a nossa maneira de ser, de agir, construindo o bem para que o bem retorne às nossas vidas. Então, o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, está aí para ficar. E que nós saibamos aproveitar, ler, estudar, meditar e vivenciar. Porque o Espírito da Verdade, neste mesmo capítulo, tem 3 mensagens que fazem parte das instruções dos Espíritos, que são mensagens que Kardec selecionava entre centenas para ilustrar o assunto do capítulo, o tema. E as 3 mensagens são redigidas pelo Espírito da Verdade. E ele diz, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. O amor, sempre o amor. Instruí-vos, eis o segundo, porque o esclarecimento nos traz libertação, nos revela o caminho certo, nos dá um entendimento daquilo que precisamos saber. Vamos, pois, estudar cada vez mais, vamos vivenciar o Evangelho sempre que pudermos e instalar o mais cedo possível o culto do Evangelho no lar. Graças a Deus, graças a Jesus, queridos irmãos, era essa a mensagem que nós tínhamos a trazer para vocês. E agora, para encerrar, nós vamos aproveitar uma prece muito linda que Aniceto faz no final do livro Os Mensageiros, da série André Luiz. E a prece a qual todos vamos vibrar também, e com essa prece que encerra um potencial vibratório muito grande, de muito amor, envolver toda a humanidade da Terra neste momento crucial. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Mestre, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Generoso oleiro, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, ser indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. E que assim seja, que as bênçãos do Senhor permaneçam com todos. Muita paz nos corações, muita esperança, muita fé, e que possamos nos somar a essa equipe de tarefeiros espirituais através da oração. Vamos orar, auxiliando no que for possível
esse trabalho do Mestre amado. Obrigada e que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida irmã Yara pela generosidade, pela disponibilidade de vir conversar com a gente, essa vibração maravilhosa que nos envolve, que a gente entra no trabalho e sai calminho, tranquilo, e que essa vibração possa persistir nos nossos lares, né? Que a gente consiga manter essa vibração que é proporcionada pelos nossos amigos espirituais. Nós agradecemos então a presença de todos vocês aqui conosco e dizer que se vocês gostam desse nosso trabalho, certamente vai ter alguém que vai gostar também, que vocês os convidem para que sejamos um grupo forte, que a nossa corrente possa auxiliar cada vez mais esses irmãos em humanidade que estão necessitando tanto. E como a nossa querida irmã Yara falou, através da oração, nós conseguimos também, de alguma maneira, fazer um pouquinho pelo nosso próximo. Eu desejo uma boa noite para vocês, um bom final de semana e agradecer ao meu maridão aqui pela força, porque se não fosse ele nos colocar juntos aqui pela internet, a gente não teria conseguido essa possibilidade. Então, muito obrigada a todos. Quarta-feira que vem nós vamos ter de novo, sempre nas quartas e nas sextas, às 21 horas. Um beijão no coração de todos. Yara, um beijo para você, para o Colin, para toda a tua família. Obrigada, para vocês também. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. E que todos que estão na ativa trabalhando também sejam envolvidos pelas nossas preces, que precisam também muito. Ah, mãe. Na família de vocês também tem trabalhadores que necessitam estar na rua, né, trabalhando, e, enfim. E nós precisamos deles fortes. Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo!